O capítulo mais assustador da Bíblia. Fique em casa se você ver isso. A Bíblia é um livro repleto de promessas e esperança, mas nele existe um capítulo que se destaca por seu tom sombrio e aterrorizante. O capítulo 9 do livro de Apocalipse. Este capítulo descreve cenários onde trombetas ressoam anunciando desastres que trazem situações que a nossa mente humana é incapaz de imaginar. E neste vídeo, nós vamos desvendar essas visões juntos. Afinal de contas, essas profecias têm algum significado para nós hoje? Será que podemos acreditar que as tragédias e a ira de Deus de Apocalipse 9 virão a acontecer? Eu desejo te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Portanto, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar. Agora sim, vamos lá. O Antigo Testamento contém 15 livros de profecias, mas o Novo Testamento possui apenas um, o Apocalipse. Pouco antes de começar a escrever este livro, João, que a Bíblia se refere como o apóstolo amado de Jesus, residia em Éfeso. Ele e Maria, a mãe de Jesus, que também era sua tia, se mudaram juntos para aquela região e viveram suas vidas lá até a morte. Inclusive, seus corpos foram sepultados naquele lugar. O livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. Durante esse período, o imperador Domiciano exigiu que todos queimassem incenso para César uma vez por ano, no dia do Senhor. As pessoas tinham que ficar diante de um altar, levantar as mãos e declarar: César é o Senhor. Para os primeiros grupos cristãos, isso era extremamente difícil, porque eles sabiam quem era o seu verdadeiro Senhor e não podiam dizer que César estava no lugar que pertencia a Jesus. Então, eles preferiram ser perseguidos e castigados a negar a sua fé. Inclusive, João foi preso por pregar as boas novas de Cristo às pessoas da região de Éfeso e foi levado para a prisão na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Só que de uma maneira muito diferente do seu evangelho e de suas 3 cartas. Desta vez, ele foi levado do local onde estava, para ter as visões que deveria registrar sobre o que aconteceria no futuro. E não é só isso que torna o registro do livro de Apocalipse diferente de todos os outros livros da Bíblia. Deus Pai entregou as revelações a Jesus. Depois, Jesus deu a mensagem a um anjo, que então passou a João para escrever para todas as igrejas. Tudo que João viu e ouviu foi tão extraordinário que o anjo teve que lembrá-lo 11 vezes, para anotar tudo, sem que nenhum detalhe ficasse para trás. Durante esse período de visões, João foi levado ao céu e ouviu várias vozes e coros de anjos cantando. Você consegue imaginar como ele ficou diante de tantas maravilhas? Mesmo com tantos detalhes e tantos acontecimentos, Apocalipse é um livro com um tema muito claro: o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Este evento é tão importante que Deus quis que ele ficasse profundamente gravado na mente de seus filhos, registrando-o mais de 300 vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tornando-o a profecia mais mencionada de toda a Bíblia. Quem lê o livro de Apocalipse também percebe que ele está repleto de imagens e figuras. Por mais que seja estranho no início, fazendo com que muitas pessoas até desistam da sua leitura, esses símbolos foram colocados ali por Deus para nos ajudar a entender coisas que são extremamente complexas. Alguns símbolos são fáceis de entender. O dragão e a serpente representam o diabo, o fogo significa o inferno, e o grande trono branco é onde o Senhor julga. Já alguns símbolos são explicados logo no texto. As estrelas são anjos, os castiçais representam as igrejas, os selos, trombetas e as taças representam desastres causados pela ira de Deus. O incenso é como as orações subindo ao céu. Outros símbolos também são encontrados em outros livros da Bíblia. No Velho Testamento, por exemplo, encontramos a árvore da vida, o arco-íris, a estrela da manhã, cavaleiros e governos opressivos mostrados como bestas selvagens. Existem alguns símbolos que não são claros, como a pedra branca registrada em Apocalipse 2, versículo 17. Diz que ela será dada ao vencedor com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ela pode ser um sinal de inocência, de aprovação ou de grandeza. Talvez nós só vamos saber o seu significado verdadeiro quando recebermos a nossa. Os números também servem como símbolos no livro de Apocalipse. O número 7 aparece várias vezes nesse livro. As 7 igrejas, 7 espíritos,
7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, 7 taças, a besta de 7 cabeças, os trovões que falam e as 7 trombetas. As 7 trombetas vêm da abertura do 7º selo de Apocalipse, dando início a uma série de julgamentos terríveis do Senhor para aqueles que não entregaram suas vidas a Ele. E é nesse momento que nós chegamos ao mais temível e assustador capítulo de toda a Bíblia, Apocalipse 9. Na verdade, ele conclui uma série de acontecimentos terríveis de cada uma das 7 trombetas, que serão tocadas pelos 7 anjos de Deus, trazendo dor e julgamento ao mundo e a todos aqueles que se dobraram à soberania do Anticristo. Então, vamos ver agora o que cada trombeta vai anunciar. Primeira trombeta. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. Essa terrível combinação resulta na queima de 1/3 das árvores e de toda a grama verde. Esse evento simboliza uma catástrofe natural que causa destruição à vegetação, refletindo a fragilidade do meio ambiente diante da ira divina. Segunda trombeta. Essa trombeta traz um evento ainda mais assustador. Algo como uma grande montanha ardendo em chamas é lançado no mar e, como resultado, 1/3 do mar se torna sangue, 1/3 das criaturas marinhas morrem e 1/3 dos navios é destruído. Essa trombeta simboliza a devastação dos oceanos e a morte de muitas formas de vida marinha, mostrando o impacto devastador sobre o comércio e a subsistência humana. Terceira trombeta. O terceiro anjo toca a trombeta, e uma grande estrela chamada Absinto cai do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de águas, tornando-as amargas. Muitas pessoas morrem por causa dessas águas amargas. Essa trombeta simboliza a contaminação das fontes de água potável, causando uma crise de saúde pública e demonstrando como recursos naturais importantes para a nossa sobrevivência podem se tornar instrumentos de juízo. Quarta trombeta. Com a quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecido, resultando em 1/3 do dia e da noite sem luz. Esse evento simboliza a escuridão e o caos que se instalam no mundo, afetando tanto o tempo quanto o clima. A perda de luz representa a retirada da orientação divina e o domínio do poder espiritual das trevas. Quinta trombeta. A quinta trombeta marca o início de torturas ainda maiores. Um anjo cai do céu com a chave do poço do abismo, liberando uma fumaça que escurece o sol e o ar. Dessa fumaça surgem gafanhotos com o poder de escorpiões que são instruídos a não prejudicar a vegetação, mas a atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Durante 5 meses, esses gafanhotos atormentam os homens, causando uma dor tão intensa que as pessoas desejarão a morte, mas ela fugirá delas. Sexta trombeta. O sexto anjo toca sua trombeta, e então são liberados 4 anjos caídos, que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Eles são soltos para matar 1/3 da humanidade, conduzindo um exército de milhões de cavaleiros. Esses cavaleiros têm couraças de fogo e enxofre, e as cabeças dos seus cavalos são como cabeças de leões, lançando fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. Essa trombeta simboliza uma guerra nunca vista, representando as forças malignas que causam destruição e morte. Sétima trombeta. A sétima trombeta não é detalhada imediatamente em Apocalipse capítulo 9, mas aparece mais tarde nesse livro. Ela marca a consumação dos mistérios de Deus e a vinda do reino de Cristo. Com o soar da sétima trombeta, são proclamadas grandes celebrações no céu, e é anunciado que o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus, e ele reinará para todo o sempre. É também um anúncio para os eventos finais do juízo, incluindo as 7 pragas finais, que são os últimos juízos de Deus sobre a terra, antes da volta de Jesus, e a criação do novo céu e da nova terra. Aqueles que rejeitaram a Jesus, quando ele esteve aqui pela primeira vez, terão que presenciar todos esses acontecimentos apocalípticos e catastróficos. No entanto, o Pai Celestial não se esquecerá deles, pois ele os ama profundamente e tem uma promessa firme e eterna para eles desde os tempos de Abraão. Por isso, colocará sobre eles um selo espiritual poderoso que os protegerá e os resguardará de todos os eventos apocalípticos mencionados no livro de Apocalipse. Essas pessoas são mencionadas na Bíblia como os 144.000 selados e permanecerão leais ao Senhor até o fim dos tempos.
Eles receberão uma marca divina na testa, que evidenciará que são diferentes das outras pessoas, que aceitaram a marca da besta. Essa proteção sobrenatural também servirá para demonstrar aos descrentes que só Deus pode oferecer a verdadeira salvação e paz. Isso fará com que muitas pessoas, que antes serviam ao Anticristo, decidam entregar suas vidas a Jesus, pois ainda haverá tempo para isso, mesmo diante de tanta destruição e sofrimento iminente. Esses 144 mil levarão ao resto do mundo uma mensagem de esperança, graça e misericórdia de Deus, iluminando o caminho para muitos. Mas não é só para as pessoas do fim dos tempos que a mensagem do selo de Deus e dos 144 mil selados fala. Ela também fala profundamente ao nosso coração nos dias de hoje, pois nos lembra que, independentemente das circunstâncias adversas, dos problemas constantes e das tempestades da vida, nós sempre estamos sob sua proteção divina e cuidado amoroso. Além disso, essa profecia nos chama a refletir profundamente sobre o nosso próprio compromisso com Deus. Assim como aqueles judeus viverão uma vida de fidelidade e obediência absoluta até o fim, confiando plenamente na proteção e na provisão do Senhor, nós devemos fazer o mesmo. O selo de Deus em nossas vidas simboliza a nossa identidade como seus filhos amados e a nossa dedicação a seguir seus caminhos retos e justos. Portanto, devemos nos perguntar sinceramente se estamos vivendo de uma maneira que reflete essa identidade sagrada e se estamos prontos para servir a Cristo em qualquer circunstância adversa. Irmãos, o capítulo 9 de Apocalipse é crucial para entendermos o julgamento divino e a proteção que Deus oferece aos seus filhos. Ele nos mostra claramente que a conta de toda a maldade que foi feita no mundo durante tantos séculos vai chegar, e ela será cobrada com as 7 trombetas do Apocalipse. Mais importante do que isso, esse trecho do último livro da Bíblia prova que Deus nunca abandona aqueles que o amam, servem e obedecem, mesmo diante dos piores momentos e tribulações. O Pai Celestial não nos abandona. Amém.